Chegou a hora de você colocar a mão na massa e classificar sim. Você já aprendeu ou se não aprendeu, Vai aprender agora, tá? você vai classificar as orações que eu vou colocar nesse vídeo aqui, tá? Então, se você também tem dificuldade com relação à classificação das orações, fica nesse vídeo, anota tudo, porque português aqui é na prática, tá? Sem mais delongas, bora pra vinheta e bora pras questões. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje vamos classificar aí as orações, tá? Tá com dificuldade, você tem que ficar nesse vídeo aqui. A primeira coisa que eu vou pedir pra você agora é tirar um print dessa tela. Print feito, e por que esse print é tão importante? Porque você vai acompanhar através dos exercícios. Para relembrar, para você começar a aprender, você precisa entender de conjunção. E essas 5 classificações são importantes para o vídeo de hoje, mas eu vou te falando um pouquinho mais sobre elas no decorrer do vídeo, tá? Mas lembre-se, esse print que você tirou é muito importante para você estudar as conjunções. Então, como o português é na prática, sou eu e você aqui do outro lado, eu vou fazendo junto com vocês e vou dando o nome das conjunções, tá? Mas você já tirou o seu print, fechado? Então, bora lá pro quadro, exercício de concurso, para você resolver junto comigo aí a classificação das orações. Frases de número... Frase não, hoje são exercícios, tá? Então vamos lá. Exercício número 1. O autismo não tem cura, no entanto, o diagnóstico precoce faz toda a diferença, pois ele colabora com o tratamento do autista. Aí ele fala o seguinte, olha que interessante já esse enunciado. As orações coordenadas sindéticas, precisamos falar sobre isso aqui, tá? Sempre que eu ouvir falar da palavra coordenada, significa que aquela oração é independente sintaticamente. Tem tudo dentro dela, tá? Tem sujeito, verbo e seu complemento. Se você ficou com dúvida do que de fato quer dizer coordenada, eu já fiz uma aula, já fiz um vídeo aqui maravilhoso explicando detalhadamente as diferenças das orações coordenadas e subordinadas. Eu vou deixar na descrição para você assistir se você ficar com muita dúvida, tá? Tá aqui essa aula incrível para você. Uma outra informação que ele diz é o seguinte, coordenadas sindéticas, tá? Olha que interessante. Quando a gente fala de oração coordenada independente sintaticamente e a gente fala de sindética, olha só, pega esse macete. Sindética, sim, significa que tem conjunção. Então a gente sabe que a oração coordenada, ela pode ser classificada como sindética, que tem a presença de conjunção, ou ela pode ser classificada como assindética e não tem conjunção. Ele está falando aqui, sim, tem conjunção. Então ele fala assim, as orações coordenadas sindéticas em destaque classificam-se respectivamente como... A maravilha daqui é que ele já diz que isso aqui é classificação de oração coordenada sindética. O que a gente tem que fazer é encontrar ali dentro desse período as conjunções. Por esse motivo eu falei que esse print é muito importante, porque você olha o print ou se você anotou em algum lugar, você vai olhar e vai identificar aqui comigo essas conjunções, porque é sindética, tem conjunção. O autismo não tem cura, no entanto, o diagnóstico precoce faz toda a diferença, pois ele colabora com o tratamento do autista. Olha só, já identifiquei 2 conjunções, no entanto, e também aqui identifiquei a conjunção pois, tá? Olha só, se você olhar na tabelinha que você tirou print, você já sabe qual é a ideia que essas 2 conjunções têm, tá? Vamos começar pela conjunção no entanto. A conjunção no entanto é uma conjunção aí famosa, é uma conjunção adversativa, tá? E ela pode ser substituída ali por mas, porém, contudo, entretanto. Então, se é uma conjunção adversativa, tá? E o print te ajuda com isso, o que eu posso eliminar aqui? Vamos observar. Eu posso eliminar, então, a alternativa A, porque diz que a primeira que eu tenho é uma explicativa. A B eu vou ficar, porque inicia com a adversativa. E a C também eu vou explicar, ou melhor, eu vou retirar,
porque ela inicia com explicativa. Então, eu já sei que, no entanto, é uma conjunção coordenada sindética, lembra? Sim, de síndeto, conjunção, sindética adversativa. Logo em seguida, ele vem com um pois aqui. Olha que interessante, gente. O pois é uma conjunção, tá? Neste caso aqui, ela é uma conjunção sindética explicativa. Então a gente já sabe o gabarito dessa questão, que vai ser aí a alternativa D, porque, no entanto, tem uma ideia adversativa e o pois tem uma ideia explicativa. Mas cuidado que o pois pode mudar de figura. Fica aqui para você entender. Agora ficou mais fácil, você já sabe identificar uma oração coordenada e você sabe o que significa dizer que uma oração é coordenada sindética. Olha só a questão número 2. Assinale a alternativa em que está destacada uma oração coordenada. Olha só, oração coordenada é uma oração independente, né? Explicativa. Aqui tem um macete que eu já trouxe aqui em outros vídeos para vocês. É o seguinte, a gente sabe que existem diversas conjunções explicativas, tá? A mais famosa aí seria o porquê. Mas também o que, gente, ele pode ser considerada aí, lembre-se do print, tá? Ele pode também ser considerada uma conjunção, tá? Explicativa. O que a gente tem que fazer é perceber essa ideia de explicação. Eu estou envolvendo aqui para vocês para facilitar. E olha só, vou dar outra dica. Para ser uma oração coordenada explicativa, anteriormente a ela, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter ali um verbo no imperativo, eu tenho que ter uma ordem. Eu trago essa ordem, esse verbo no imperativo, e depois eu dou minha explicação, tá? Olha que interessante. Se você já assiste o canal, você sabe, por exemplo, que o que, você viu aqui, né? Ele pode ser uma conjunção explicativa, mas o que também pode ser uma conjunção integrante se eu substituí-lo aí e casar a frase, né, por isto. Então, eu vou fazer a substituição por isto e eu vou eliminando aquilo que não tem nada a ver. Porque se eu conseguir fazer a substituição por isto, eu sei que aquilo ali é uma conjunção integrante e não é uma conjunção explicativa. Então, olha que interessante. Peço isto. Consegui? Consegui, ó. Eu peguei o que e substituí por isto. Então, a frase aqui casou. Então, eu sei que esse que não é uma conjunção explicativa. O homem é um animal que... Olha que interessante, esse que faz referência a animal. Se ele faz referência a animal, isso aqui é um pronome relativo, faz referência a um termo anterior. Também tem vídeo aqui no canal te explicando as diferenças do que, né? Agora, olha que interessante a ser. Ele não esperava isso, ele não esperava isto. Olha que interessante, opa, eu consegui pegar essa oração toda e substituir por isto. Então, não é uma conjunção explicativa. Leve-a até o táxi, que ela precisa ir embora. Leve-a até o táxi. Isto não casou. E olha que interessante, eu tenho aqui um verbo no imperativo. Leve-a. Verbo no imperativo, logo em seguida eu tenho o quê? Então, isso aqui me parece ser uma conjunção explicativa. Mas vamos ver a letra E. É necessário que estudes. Olha que interessante. É necessário isto. Olha só. Substituir por isto não pode ser uma conjunção explicativa. Então, lembre-se, para você ter uma explicação, pegue essa dica. O verbo no imperativo e logo em seguida eu vou ter o quê? Então, aqui neste caso, o gabarito vai ser a letra D. Se você já está anotando todas as dicas, aproveita, siga aqui Prof. Gui Furtado e também me acompanhe lá no Instagram, vou deixar na descrição aqui para vocês, tá? Lembre-se, galera, eu falo sempre em todos os vídeos, apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês. Isso aqui é o nosso trabalho, é muito importante, a gente fica muito feliz em poder ajudar cada um do outro lado. Quando você curte, compartilha ou deixa um comentário, a gente já fica muito feliz, tá? Então, se você anotou tudo, tá gostando, eu estou te ajudando, fica aqui para você pegar mais dicas, porque tem uma questão do post que você precisa lembrar, tá? Próxima questão, olha só. Assinale a opção na qual o uso da conjunção mantém o sentido original do período, tá? Vamos observar a conjunção ou a falta dela e tentar achar essa relação. A primeira gosta de livros, a segunda os detesta. Aqui nada mais é para você fazer o seguinte, colocar aqui uma conjunção, tá?
Então ele vai dar as alternativas para você saber qual a ideia casa melhor. A primeira gosta de livros e a segunda os detesta. Ele tá usando aqui esse E, tá? O E, gente, você tem que tomar cuidado porque nem sempre ele indica aí adição. O E pode indicar, por exemplo, conclusão. O E pode indicar, por exemplo, adversidade. Você tem que olhar a ideia. Nem sempre o E é adição. Letra B, a primeira gosta de livros, logo. O que a gente vai fazer aqui, ó? O logo é uma conjunção que indica conclusão, tá? Lembre-se do print no início do vídeo. A primeira gosta dos livros, porque aqui é uma explicação, que não é, na verdade, a ideia do período, né? Porque a ideia do período é a seguinte, a primeira gosta dos livros, mas, olha que interessante, ó, mas, entretanto, viu a relação semântica? Aqui fala o seguinte, a primeira gosta dos livros, porém, ou seja, uma ideia contrária, a segunda os detesta. Então a gente sabe que a relação, tá, entre a primeira oração e essa segunda oração aqui, que tem um verbo escondido, tá, gente? É uma relação de oposição. Quando ele fala a primeira gosta dos livros, quando a segunda os detesta, esse quando não está dentro da classificação das orações coordenadas, e sim indica tempo que tem relação com as subordinadas. A primeira gosta dos livros, portanto. A gente sabe que o portanto indica o que, gente? Sempre tem que falar para, ó, internaliza, portanto é conclusão. Então a gente vai marcar aqui, porque a gente classificou todas as conjunções, a gente vai marcar como resposta correta a alternativa A, e esse E aqui não tem ideia de adição, ele é muito comum, tá? Como adição, mas aqui ele tem uma ideia de adversidade. Gabarito, letra A. Viu como é fácil? É só você ir repetindo o nome da conjunção que você consegue acertar. Bora para a próxima questão. Em relação à classificação das orações coordenadas sindéticas, ó, coordenada, porque o que, gente? Fala aí do outro lado, né? Porque é independente sintaticamente. Lembre-se da aula que eu já fiz, tá? Sindético, ó, sim, tem conjunção. Destacadas, você tem que marcar a alternativa incorreta, tá? O que não está correto de acordo com a classificação. Então, lembre-se de olhar as conjunções. Ela não foi a primeira, mas também foi a mais aplaudida. Olha que interessante, ó. Se você tirou o print, você sabe que isso aqui é um conjuntinho. O mais sozinho, né, ele tem uma ideia de adversidade, mas quando ele está nesse grupo do mais também, ele tem uma ideia aditiva. Então a letra A tá certa, lembre-se disso. Não é só porque você olhou o mais, ali é adversidade. Se tiver mais também, muito cuidado, tá? B, fale agora ou. E, ó, como é fácil, né, gente? Fale agora ou permanecerá calado para sempre. Ele diz que esse ou é uma ideia conclusiva. E não, né, gente? A gente sabe que o ou, já, quer, ora, indica alternância. Então eu já vou marcar o gabarito como a letra B, mas vou olhar as outras também, né? Letra C, eu queria convencê-lo, mas, olha só, o mais tem ideia de adversidade. Aqui ele está sozinho, diferente da alternativa A. Então, a adversativa está correta. Cumprimente-o, pois hoje venceu mais uma etapa em sua vida. Olha o pois aqui, ó, fazendo o papel de explicação, tá? Aqui tem uma ordem e logo em seguida a gente tem o pois da ideia de explicação, gabarito B. Bora então para a próxima questão. Tá conseguindo acertar? Tá anotando tudo? Guarda esse print no seu coração com as conjunções, tá? Assinale a alternativa em que há oração coordenada sindética conclusiva. Vamos lá, repetindo, é o mantra, coordenada independente sintaticamente. Sindética, tem conjunção. Sim, professor, tem conjunção. Ele quer uma conclusiva. E aqui está a questão do pois que você precisa saber, tá? Pega essa visão e pega esse macete que eu vou trazer para vocês agora. Nós já aprendemos aqui que o seguinte, o pois, né, quando eu tenho ali um verbo no imperativo e logo em seguida o pois, tem uma ideia de explicação, tá? Então a gente vai observar isso porque tem uma dica incrível para te dar e um OBS com relação ao pois. Não grite, verbo no imperativo, perfeito. Apronte-se, verbo no imperativo, indicando ordem. Eles trabalham demais, merecem, pois, descanso. Estranho, né? Bora ver a D.
façam silêncio, olha só, uma ordem, façam silêncio, por favor, né? Pois estamos em um velório. O que a gente vai perceber, gente? Sempre que eu tiver, pega essa dica, o verbo no imperativo e logo em seguida esse pois, aqui eu tenho uma ideia explicativa. Porém, quando esse pois não iniciar, ó, uma oração, tá? Não iniciar uma oração, eu tiver alguma coisa antes desse pois, ele muda seu significado. Olha o que acontece na C. Eles trabalham demais, merecem, olha só, eles merecem, tá? E aí eu desloquei esse pois, né? A gente observa que aqui ele inicia, tá? Ele inicia essa oração. Aqui não. Eu tenho uma oração, logo em seguida eu tenho pois, e esse pois ele está entre vírgulas. O que acontece isso? Se eu tenho uma oração, coloco pois entre vírgula, ele vai ter o que, gente? Ele vai ter uma ideia conclusiva. Então, muito cuidado quando eu tiver o pois deslocado entre vírgulas, tá? Porque aí ele muda a sua ideia. Pegou essa dica? Anota tudo, tá? Isso aqui cai em concurso sempre, tá? Essa dica do pois você não vai esquecer mais. Se você desloca o pois para depois da oração, para depois do verbo, e ele vier entre vírgula, ele não tem uma ideia explicativa, tá? Guarda isso, e sim uma ideia conclusiva. Próxima questão vai dizer o seguinte: assinale a alternativa em que há uma oração coordenada e sindética, né? Tem conjunção, independente sintaticamente. O professor, tá? Ele quer adversativa, obviamente, né? Esqueci de falar. O professor expulsou-a da sala e ela saiu em silêncio, ó. E ela saiu em silêncio. Você acha que aqui cabe o mais? Não sei, né? Acho que fica esquisito. De repente o sol apareceu e a praia foi tomada pelos turistas. Olha o E fazendo uma ideia aqui de logo, né? Conclusão, o sol apareceu e a galera foi à praia, né? A praia foi tomada pelos turistas. Queria matar a saudade do filho e não tinha dinheiro para a viagem. Olha que interessante. Queria matar a saudade do filho, mas, olha só, fazendo a substituição, faça sempre isso porque ajuda. Substitua ali para você saber se tem uma ideia completa. Aqui fica bonitinho, a ideia fica legal. O delegado interrogou o suspeito e conseguiu as informações necessárias. E conseguiu, né? Necessárias. E conseguiu. Aqui é uma ideia de adição. Então aqui o E tem diversos aqui significados, como eu disse para vocês. O E nem sempre traz uma ideia aí de oposição. Aí ficamos assim: o professor expulsou-a da sala e ela saiu em silêncio. Poderíamos colocar um mais? Fica meio esquisito, né? Aqui deveria ser, ó, para ficar bonitinha a frase redondinha, um logo, né? Conclusão: ela saiu em silêncio. Mas quando a gente tem a C, queria matar a saudade do filho, mas não tinha dinheiro para a viagem, a frase casa muito mais, né? Então a gente sabe, pelo nível da lógica aqui da oração, que o nosso gabarito aqui vai ser de fato a letra C. Olha, muita coisa por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, anote todas as dicas e não se esqueça do print e também de seguir o Prof. Gui Furtado aqui, tá? Se você quiser mais vídeos sobre esse, só seguir a gente aqui ou aqui, ó, deixa nos comentários. Quero mais vídeos de classificação das orações, tá? Ufa! Muito conteúdo hoje, né? Mas é sempre assim. Português na prática, Prof. Gui Furtado pra vocês. Um beijo e até a próxima.